Olá, então é assim, a pergunta que me fizeram pode ser dividida em duas, ou seja, em duas partes. E qualquer uma delas não tem uma resposta só ou não tem uma resposta direta, é muito complicado. Então, começando por uma parte fiquei sem um enxame. Porquê é que ficamos sem o enxame? Há várias razões, desde a varroa, alguma doença sem ser a varroa que possa ter sido introduzida pela varroa, pode ser por falta de comida na zona. Estes são os três pontos que eu vejo principais para se perder um enxame. Também pode-se também perder o enxame dos pesticidas. Por causa Epá, mas A gente não sabe em que situação é que perdeu o enxame, não dizia na pergunta, né? também pode, só que é assim, normalmente estas três razões são as que acontecem mais vezes, são as primeiras razões. Depois pode ter sido só pelo enxame ter ido enfraquecendo a pouco e pouco, aí devido então ou à falta de comida, tanto em número suficiente, ou os químicos a mais e o enxame ir enfraquecendo. Depois as abelhas têm uma coisa que chegam a uma altura em que as abelhas detectam que o enxame, em vez de estar a desenvolver, está, vá lá, a mirrar, está a diminuir, e elas próprias decidem quase que enxamear, ou seja, não enxameiam, mas juntam-se e vão-se embora, vão à procura de melhores condições. Portanto, é uma coisa que é muito difícil dar uma resposta só. Passando à segunda parte da pergunta, o mel estava azedo. Também é um bocado complicado eu responder, porque é assim, no meu ponto de vista, em primeiro lugar, acho que a situação ou a razão do mel estar azedo é o seguinte: o mel não devia estar operculado, ou seja, os opérculos onde estava o mel deviam estar abertos. E nessa situação, quando nós temos abelhas, o que é que elas estão a fazer? Elas estão a extrair a quantidade de água, umidade a mais que tem no néctar, isso neste caso é chamado de néctar, antes de ser fechado ou percolado, não, em termos técnicos não é considerado ainda mel, e tudo o que não está fechado, não está operculado, não se deve tirar da colmeia. Neste caso o que aconteceu foi tirar as abelhas, portanto faltou-lhes quem tirasse a umidade que estava a mais nesse néctar, para depois poder ser fechado e transformado em mel. Agora, a maior parte do mel estava operculado, mas as beiras, por exemplo, não estavam. É o suficiente para ter um bocadinho de grau de umidade a mais e depois, juntando com o mel que estava operculado, estraga o mel todo. Porque o mel é uma coisa que não pode ter nem umidade a mais, que normalmente são as abelhas que controlam, muito menos juntar-se águas ou umidades por fora, como vulgarmente dizem que há apicultores que misturam água e açúcar para aumentar o mel. Isso não pode ser, é um dos motivos que vai fazer o mel azedar, é nós pormos mais umidade do que o grau certo de umidade que as abelhas entendem que é quando fazem o opercular, o tapar aqueles buraquinhos onde está o mel, e é aí nessa situação, quando o grau de umidade está certo, quando elas o operculam, elas sabem que aquele grau de umidade é o suficiente para o mel não se estragar. Daí nós aconselharmos os apicultores a nunca tirarem mel das colmeias sem estar operculado por esse problema mesmo, porque ele ainda não tem o grau de umidade certo para se poder juntar ao outro mel. Penso ter ajudado. Mais alguma dúvida? Disponham.